Self-Service Storage significa autosserviço de armazenamento de mercadorias ou bens por meio de aluguel de um espaço de guarda-móveis para produtos domésticos, para arquivo morto, enfim, uma série de mercadorias. E a maioria das pessoas, procura esse serviço durante um período de mudança, por exemplo, vai reformar, vai fazer alguma viagem. Para você ter uma ideia desse mercado, lá nos Estados Unidos já são mais de 5.100 empresas neste ramo. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Roberto Galich, que é empreendedor e está trazendo esse serviço aqui para Maceió. Bom dia, Roberto. Bom dia. Eu achei muito bacana, porque às vezes a gente vai fazer uma pintura no apartamento, aí cobre tudo com aquele monte de lençol para não sofrer avarias. O ideal seria guardar num lugar durante um tempo para depois voltar ao uso, né? Isso, Fabiola. A gente viu que tinha essa necessidade, que em Maceió já começou nos Estados Unidos com essa necessidade, os apartamentos cada vez menores, As pessoas vão fazer a mudança, às vezes não tem onde guardar, por exemplo, um móvel seu que você dá muito valor, um móvel de família antiga, Então, a gente viu que tinha essa necessidade de abrir tanto para a pessoa física, tanto para os lojistas também, que final do ano, por exemplo, agora, os lojistas fazem mais estoque, Aí nós decidimos trazer o self-storage aqui para Maceió para atender essa necessidade do cliente. Aí, por exemplo, documentos importantes podem ser guardados também? É uma espécie de cofre? Como é que funciona isso, Roberto? Pode sim. Nós só não indicamos guardar objetos que você não possa substituir. Por exemplo, obras de arte. Obras de arte não tem valor. A gente tem, cada box, quando a gente fecha o box, tem um seguro, O self-storage, ele tem um seguro específico para cada box. Mas, por exemplo, a obra de arte não tem como repor. Joias, dinheiro, esse material não tem como repor. Mas, em geral, os objetos em geral, móveis, várias coisas de decoração, e em geral tudo, Já pensou aquele dinheirão todo foi achado ali, 51 milhões guardados? Um perigo, né? Pois é, um perigo, isso aí não pode ser guardado. Vou mostrar aí, funciona com boxes, São esses assim. E aí, como é que fica a circulação das pessoas? Cada um tem sua chave, você guarda tudo, você que fica responsável por tudo? Não, como o nome mesmo já fala que é americanizado, o nome é autosserviço, Certo. Esse autosserviço a gente também tem que trazer um pouco para a cultura aqui, uma cultura nossa do brasileiro, que a gente não tem esse costume. O cliente, ele aluga o box, ele pega o cadeado dele, ele tem um cadeado, ele fecha o box, coloca os objetos dele dentro do box, fecha o box, leva a chave, nós não ficamos com cópia de chave, nada, a gente se preocupou muito em isolar todos os boxes, principalmente da parte elétrica, para não ter curto-circuito, nada. Além de toda a segurança que a gente oferece, segurança eletrônica, segurança das câmeras, além do seguro também, seguro específico que a gente faz para o box contra incêndio e contra roubo. Isso é importante, Esse aluguel, ele é feito por semana, por mês, como é que faz? Esse aluguel, o aluguel de imóvel comum é um aluguel semestral, anual. No caso do aluguel dos boxes, é um aluguel mensal, é um mínimo. Por exemplo, você fez uma reforma em casa, vai tirar os móveis porque está com medo de alguém arranhar, danificar os móveis, você leva os móveis para lá, deixa durante um mês, 20 dias e quando acabar a reforma você volta. Então, esse aluguel é bem flexível, é um mês só. Melhor que sair deixando os móveis espalhados aí na casa dos parentes para depois recolher tudo, fica mais difícil. Um problema, E aí você se inspirou exatamente nesse boom americano para trazer esse mercado para cá? Isso. Nós nos inspiramos mais nesse boom que já está tendo aqui no Brasil. Certo. Entendeu? Em São Paulo, já está estourado mais em São Paulo. Hoje no Brasil nós temos mais de 200 self-storage no Brasil. E mais da metade está em São Paulo, no estado de São Paulo. A gente tem visto que tem crescido cada vez mais esse ramo de self-storage e a gente viu que existe uma necessidade.
todo mundo precisa, em algum momento da vida, guardar alguma coisa por um momento temporário. Por exemplo, vai fazer uma viagem, não sabe ainda o certo quando é que volta, pelo menos não se desfaz do que tinha, né? Dos móveis, enfim. Em relação até custo-benefício, né? Você vai fazer uma viagem, às vezes o pessoal está em intercâmbio lá, viaja para fora, né? E aí vai ficar 6 meses, 1 ano. Você coloca o seu apartamento para alugar, custo-benefício no caso, né? Você coloca o seu apartamento para alugar e guarda os móveis lá porque é um preço acessível também, que dá, nem se compara ao preço de um aluguel comum, né? Aí o contrato, por exemplo, pode ser trimestral, pode ser anual, tem desconto quando é anual? Isso, nós oferecemos planos, o plano trimestral, semestral e anual. E esses planos têm um desconto gradativo, cada contrato diferente que a gente faz. Então, quanto mais tempo usa, melhor para o cliente, né? Quanto mais tempo usa, melhor o desconto que ele vai ter, sim. Então, você falou que lá você garante a segurança, né? Tem a questão das câmeras, incêndio, tem seguro também. Então, acho que vale a pena, né? A gente não se desfazer daquilo que gosta mais, deixar só guardadinho ali por um tempo. É verdade, vale a pena. Eu já tive uma experiência... A gente está um pouco mais de 1 ano, já tive uma experiência de uma pessoa que chegou para falar comigo que ele se mudou de um apartamento maior para um menor. Ele trabalha com decoração, precisou até doar, não conseguiu nem vender o material de decoração dele todo. Depois, com 1 mês, se arrependeu, voltou para o apartamento grande de novo e perdeu tudo. Nossa, é difícil, viu? Então, se desfazer das coisas que a gente vai comprando ali com tanto sacrifício. Roberto, muito obrigada. Boa sorte aí no seu empreendimento e que cresça cada vez mais, viu? Boa sorte. Obrigado.